Bom dia, galerinha do quinto ano A. Passaram bem o final de semana? Mimaram bem as mãezinhas de vocês? Todo mundo bem? A prof tá bem, graças a Deus também. Passei com minha família, né? Meus filhos, noras, genro e netos, né? Que a família a gente pode ter a concentração, que nós estamos sempre juntos, né? O que não pode fazer é aglomeração. Então, né? Está quase aí, né? Dia 31 de maio, retornam os alunos do crachá amarelo. Dia 1º de junho, retornam os alunos do crachá verde, né? Nós vamos continuar a ter aula na escola, com a graça de Deus, né? Em grupos menores, mas vamos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, hoje, dia 10 de maio, né? 10 de maio, segunda-feira. Nós vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa. Estamos estudando o gênero textual crônica, na página 46. Então, vamos ter atividades diversas ali sobre a interpretação. Beleza? Então, vamos lá. Peguem os nossos livros, né? O livro de língua portuguesa, o nosso livro. Como a professora já falou, estamos dando continuidade à crônica, né? A crônica que iniciou este nosso capítulo aqui, né? A nossa leitura, o nosso capítulo, a unidade 2, e nós estamos falando sobre a crônica de comunicação, né? O comprador que não esqueceu o nome do objeto que ele queria comprar, né? E o vendedor foi instigando até chegar à conclusão que ele queria comprar alfinetes. Então vamos lá aqui na página 46, atividade 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista da compra, que aponte na prateleira, que mostre com as mãos ou que desenhe. O que ele sugeriu? 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o jeito do objeto. Então, vê lá, né, as frases que vocês podem copiar. 12. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Sim ou não? Por quê? Então explique, isso é mais pessoal. Dentro da linguagem de construção dos textos, né, da crônica, ao responder cada questão, né, a compreensão do texto, você viu que haviam elementos. Então vamos observar esses elementos. A crônica é um texto narrativo. Quem participa? Os personagens. O que acontece? Uma ação, um enredo. Onde acontece? No espaço, no lugar. Quem conta? O narrador. Quando a ação acontece? Em tempo real, não é isto? Então, esta crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com pessoas no dia a dia. São fatos reais, não é isso? Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes, sequências dessas partes que formam-se o enredo da história, do que ele está contando. Então vejamos, a situação inicial, a complicação, o desequilíbrio, o clímax ou momento de maior tensão e o desfecho, né, para chegar a um final. Então aqui vocês estão vendo, né, um esquema da ação narrativa chamada crônica. Então vamos continuar fazendo a interpretação dessa parte aí. Marque com um X a alternativa que melhor refere-se ao enredo desta crônica. Uma situação inicial, o início que ele chegou. Eram duas pessoas que se encontraram na rua? Um comprador que entra na loja? Ou um vendedor que discute com o comprador? Então, o início do enredo, né, o desfecho, primeira parte. Qual é a da alternativa? Bem facinha. A complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem? O vendedor não dá atenção ao comprador? Ou o comprador não consegue comunicar o que quer comprar?
O clímax, né? O que são clímax? É o momento da tensão, maior tensão ali entre os dois, né? Comprador e vendedor. O vendedor perde a paciência, o comprador quer chamar o gerente, o comprador não sabe desenhar. Fácil também. O desfecho, né? Que é o final dessa parte aí, que estamos desenvolvendo o enredo dessa crônica. O desfecho. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que está procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor. O comprador e o vendedor não se entendem. Então, é só marcar as alternativas. Na sequência, página 48, a conversa na narrativa, a fala e a escrita. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspa. O que as aspas indicam na crônica? Então, o que são aspas, né? A professora já explicou. É o que começa e o que termina dentro de uma frase, né? Um destaque. Então, vamos ver o que é. As aspas marcam as falas de cada um dos personagens? Destaca as palavras? Ou separam os trechos que foram escritos por outro autor? Então, né, aspas, vamos deixar bem claro. Ela marca as falas de cada um, de cada personagem. 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, vendedor e comprador? Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Sim, né? Essa crônica que nós lemos ali da comunicação eram os dois personagens, o vendedor e o comprador. O que dificultou a comunicação? A falta de quê? De comprador ter esquecido o nome do objeto que ele queria, não era? 3. Compare estas falas dos personagens. Falas do comprador e falas do vendedor. Então, você vai comparar esse texto, né? A fala do comprador e do vendedor, e vai responder as questões. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor? Então, vamos procurar aqui dentro dessa, né? Você vai ter que se ater a isso aqui para falar do comprador. E a B, o que revela que a fala do vendedor é mais formal e mais cerimonial? Então, aqui vai estar a questão B. Então, o que quer dizer uma forma de se expressar espontânea, né? Informal? É a forma que ele fala, né? Espontaneamente. E o vendedor, como já tem mais uma postura, né? Tem que ter mais cautela, é uma fala mais formal, né? Mais cerimonialista, assim, ele tem que cuidar com o que ele fala e o que ele faz, né? Porque afinal ele é um empregado e tem que saber tratar, né? Todo mundo que trabalha no comércio tem que saber falar e se expressar com os compradores, senão perde o emprego. Página 49. Descrever é apresentar as características, qualidades de algo, de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Então, a descrição, a forma de descrever, né? Vamos reler essa parte da crônica. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador ela é clara? O ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? É insuficiente? O ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja? Ela é confusa? E não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer? B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Qual palavra é essa? Grife no texto acima. Então, vê lá, né? Tem uma assim, então verifique. A C. Então, a B você vai grifar lá nesse texto. A B você vai grifar aqui no texto, tá? Letra B.
Vai grifar aqui no texto as palavras que expressa o objeto que ele quer. A C, ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra. Entende? Assim, a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição, dessa palavra entende. Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção, manter o vendedor atento, mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Pensa um pouquinho. 5. Releia essa fala do comprador. Pomba, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Então, essa frase aí, vamos observar a questão A e B. Na questão A, você vai circular as reticências empregadas no trecho acima. Então, o que são reticências? São os 3 pontinhos depois de uma fala, Opa, não tortinho assim, prof. São as 3 pontinhos ali que é reticência, está pensando alguma coisa a falar, tá bem? E a B, leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão e assinale o que essa expressão acompanhada das reticências pode indicar. Então, essa expressão a reticência que eu estou pensando, ela nos dá dúvida, espanto, irritação, excitação, raiva, gagueira. Pode ter mais de uma alternativa, tá? Essa expressão Tudo bem? Hoje está fácil nessa aula, não está? Bem fácil. Só ler mesmo e fazer a interpretação. Na página seguinte, a última página, nós vamos até a página 50 hoje. Continuamos. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba, ela dá sentido ao nome de uma espécie de ave? Acho que não, É uma expressão que sugere irritação e impaciência, ele está irritado, impaciente, que grita pomba, porque ele não lembra? Ou refere a uma cerimônia luxuosa? Olha, para responder essa. Questão 6. O texto lá, a crônica, a comunicação, apresenta uma conversa entre 2 personagens, certo, O comprador e o vendedor. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia alguma dessas características. Letra A, pausa, interrupção. Letra B, dúvida, hesitação. Letra C, manter a atenção do ouvinte. E letra D, repetição. Então, a letra A, B, C e D são os critérios, são as características que vocês vão completar o exercício abaixo. Leia agora cada fala a seguir, marque no quadrinho a letra da característica que está presente em cada fala. Estou me esforçando, mas quem? Que letra que é essa? É a letra A, B, ou C ou D? Mas é simples, uma coisa simples. Qual das letras ali, das frases? Não, escuta aqui. Me vem aí Serve assim para aprender, você me entende? Então, aí vocês vão ver qual letra está respectivamente correlacionada com essas aqui, tá? Então, aqui dentro, vocês vão colocar as letras que vão dar sequência a essas frases aqui. Pensa um pouquinho. Vamos agora para a 7ª e última atividade de língua portuguesa de hoje. Conversem e depois registrem em uma folha avulsa as respostas para as questões a seguir. Então, isso aqui vocês vão fazer no caderno. E é pessoal, tá? Copia a questão 7, coloca lá a data, Sinop, 10 de maio de 2021. Coloca livro de língua portuguesa, página 50, exercício 7. Copia a questão e responde. Depois eu quero foto.
Converse e depois registre. Então tá. Qual é a razão do título comunicação? Por que comunicação? Então vocês vão dissertar, né? Por quê? Porque é um enredo montado, né, entre o comprador e o vendedor. Eles estão se comunicando, não estão? B. Geralmente as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a um tipo de comportamento ou situação. Isso ocorreu nessa crônica? Sim, né? Ocorreu. Ocorreu por quê? Porque teve um pouco de humor para lembrar, né, do objeto. E também era uma situação crítica que ele estava vivenciando, né? De ir à loja, comprar um objeto e não lembrar o nome, né? Então, vamos lá pensar. Então, essa aula de português, muito dinâmica. Adorei esses questionamentos ali, bem simples e fáceis. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Fiquem com Deus, com muita paz. Até amanhã.